Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Muito bem. Tenho aqui mais uma pergunta. Bem, é verdade que a UNITA tem se aproximado da Isabel dos Santos e admite uma futura aliança para 2022? É uma afirmação ou é uma pergunta? Isso é uma pergunta. A minha pergunta é se é verdade que a UNITA se tem aproximado de Isabel dos Santos. Depois, se admite uma aliança para 2022. Se admite. Eu vou fazer aqui uma resposta um bocado mais ampla, que inclui também essa questão. Eu tenho ouvido de tanto em tanto, por parte, infelizmente, particularmente até de alguns órgãos do Estado, essa suposta acusação. E eu levei, inclusive, este debate para um dos encontros mais altos das instituições que tive neste país, no sentido de dizer que, durante a nossa candidatura à presidência do partido, eu, particularmente, fui procurado por muita gente que me quis ajudar neste combate, neste desafio. E eu recusei as ajudas, todas elas, porque quis, efetivamente, chegar à eleição com a independência que me caracteriza hoje no lugar onde me encontro. E, portanto, isto foi uma plena realidade. Mas, apesar de ter procedido daquela forma, nós temos que olhar para o futuro. E eu sou daqueles que acham que os ativos todos nacionais devem ser chamados. Deve-se sentar e dialogar com toda a gente. E esta questão ligada, por exemplo, a Isabel dos Santos, não deve ser tratada na exclusão de todas as outras realidades. Porque nós temos hoje, ligado a ela, a questão, diria, do problema do combate à corrupção. Nós temos um modelo de solução destes problemas. E este modelo de solução deve ser atraído para toda a gente. Não é só para ela, é para todos. Nós devíamos procurar estes cidadãos angolanos e encontrar, através do diálogo, formas de resolver os problemas, atrair o retorno de capitais e atrair a possibilidade da iniciativa de investimentos internos. E, sem dúvida, encontrar, por via de transparência absoluta, encontrar respostas de caráter penal a estes problemas. Portanto, eu não direciono, não particularizo a questão para Isabel dos Santos. Eu tenho sobre esta matéria uma leitura abrangente para todos os eventuais atores deste espaço. Agora, não tenho, eu até hoje nunca encontrei, nunca conversei, nunca estabeleci, portanto tem a resposta, nunca houve contacto direto, pessoal, nunca aconteceu. Mas não significa que não possa acontecer, sem dúvida. Muito bem. Senhor Presidente, estamos há um ano, né, para as eleições gerais, e se for eleito presidente da UNITA, da República, abdicaria a presidência da UNITA? Esse é um tema que eu tenho debatido muitas vezes. Eu penso que os digníssimos devem saber que a UNITA tem sobre esta matéria uma decisão tomada no seu Congresso. A UNITA, no seu Congresso, indicou que, se o presidente da UNITA for eleito, ele deve manter a presidência do partido. É verdade também que eu tenho uma leitura que, se eu puder, vou debatê-la internamente, no sentido de fazer com que o presidente da UNITA, ao ser eleito, nós tenhamos alterado estas limitações, que o presidente da UNITA não continua a sobrepor com a presidência da República. Esta é a minha leitura e vou lutar para isso no plano interno. Por quê? Porque eu sou daqueles que acham que um dos graves problemas da falta de inclusão que o país vive resulta exatamente dessa sobreposição de funções. Nós temos um país partidário, porque temos um Presidente da República que continua a ser Presidente de um partido político. E de manhã é capaz de despachar em nome do Estado e à tarde despacha em nome do partido com todas as informações do Estado. E que não consegue distinguir, efetivamente, a separação necessária destas duas realidades objetivas. Nós precisamos fazer inclusão efetiva. Nós precisamos de acabar com essa história de a minha testa diz UNITA, na testa do outro diz MPLA, na testa do outro diz FNLA, e
distrair efetivamente as questões estratégicas fundamentais e retardar a reconciliação nacional. A reconciliação nacional está de facto com uma problemática extraordinária. Hoje temos de novo uma série de problemas de intolerância no país. Enormes. A semana passada eu recebi relatórios, por exemplo, da província de Benguela, onde o novo secretário teve grandes banhos de multidão por onde foi passando, e hoje eu tenho problemas dramáticos na Ganda, no Cubal, no Xongorói, até na Catumbela, enfim, onde, por consequência destas realidades, há pessoas que não estão nas suas casas, há aldeias com casas partidas, há uma série de problemas de relacionamento de caráter partidário. E isto tudo feito por quem? Pelos primeiros secretários e pelos sobas partidarizados. Porque as nossas instituições centrais instrumentalizam as autoridades tradicionais. Como é que se resolve este problema? Um dos passos que é preciso ter coragem para se resolver é fazermos a separação desta sobreposição. E eu estou-lhe a dizer isto apesar da UNITA ter tomado essa decisão no âmbito do seu Congresso. Vou trabalhar, vou pedir para que se altere esta questão no plano interno. Porquê? Porque o país é mais importante que o partido. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, aqui há que optar para isso. Senhor Presidente, o que pensa sobre uma possível autonomia da província de Cabinda e quer das Lundas, Norte e Sul, sendo das três maior que mais ajudam no Orçamento Geral do Estado, mas existe um nível de exclusão e pobreza super elevado e um nível de descontentamento nesses últimos tempos. Eu penso que não é novidade para ninguém de que a UNITA muitas vezes tem defendido a necessidade de resolução efetiva dos conflitos, nomeadamente o conflito de Cabinda, e onde a problemática da autonomia, para mim, não é um problema extraordinário, não é? A autonomia não é independência. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se através de um elemento votado, debatido a este nível, auscultado, infelizmente o nosso país não tem a possibilidade de se fazerem referendos constitucionais. A Constituição não permite. E eu tenho muita pena. É um dos aspectos que eu alteraria na Constituição. Qual seria a dificuldade de se fazer uma consulta ao cidadão angolano sobre esta via de solução, por exemplo, para Cabinda, ou eventualmente para as Lundas, legitimada efetivamente pela consulta popular. E o cidadão pronunciar-se se aquele seria um modelo eventualmente aceito, ou perguntado internamente. Por que não? Porque, de facto, não põe em causa o Estado unitário. Não belisca efetivamente a unidade de âmbito nacional. Porque, de facto, um dos grandes problemas que potenciam os conflitos é o desrespeito pelos direitos intrínsecos de quem ali está. Quem não se sente lesado ao ver a sua região fornecer a base, a riqueza que vai distribuída, e ele não usufrui dela. Ele vive e convive com a pobreza, com o subdesenvolvimento, inclusive com a falta de algumas liberdades, porque nós sabemos o quanto em algumas regiões. Eu ouvi hoje de manhã um debate numa rádio onde o ministro Sombra do governo da UNITA, o deputado Raul Danda, falava mesmo disto. Ele dizia: estive em Cabinda este fim de semana e o aparato militar que foi possível ver nas ruas de Cabinda atentam contra a indicação de que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Então, por que aquele aparato excessivo, extraordinário? Já o representante que nós indicamos para acompanhar as comemorações do 4 de Abril em Cabinda meteu-se o mesmo relatório, o mesmíssimo relatório. Uma quantidade elevadíssima, ostensiva, enorme de forças de defesa e segurança que indiciam de facto que ali há problemas. Então vamos ter a coragem de abraçar a busca de soluções através de um diálogo sério, intrínseco e responsável, que é efetivamente aquilo que não se tem feito. O problema de Cafufo. Se houve uma manifestação por um protetorado, a solução não são os disparos. As leis permitem. Eu dizia na minha declaração do 4 de Abril que a nossa sociedade tem mecanismos de diálogo e de solução para resolver os problemas dos nossos conflitos. É só haver vontade política, dialogar mais, aprofundar mais a busca da auscultação, inclusive na sociedade. E por que não se faz isto? Por que não? Chega de conflitualidade.
É muito tempo que estes conflitos não encontram soluções e nós temos, de facto, que ser criativos a este nível. Portanto, o problema da autonomia não é o problema que se colocaria no nosso horizonte. Pois, eu lhe pergunto, olhando para o descalabro social que vivemos atualmente, falou-nos bem àquela hora sobre esses casos que todos viemos a testemunhar, sobre crianças que comem no lixo, a fome generalizada. Eu, por acaso, estive no Ambo há bem pouco tempo e para quem sai do Ambo em direção a Luanda, aí as províncias parece que há um abandono administrativo, em meu ver. Então eu lhe pergunto, que projetos concretos o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, sendo eleito Presidente da República, nos traria na questão de alavancar a economia? Eu, de algum modo, deixei cenários de abordagem nas respostas anteriores. Nós temos que olhar para o país que temos e aprender a ver que o país não é feito só de montanhas e de árvores e de espaços geográficos, é feito de cidadãos. E os cidadãos têm formas organizadas de participação. Se se exclui os cidadãos da auscultação, como é que se pode governar com resultados? Isto é qualquer coisa que não está bem. Depois, não é só na via do Ambo. Eu há dias sentava-me com um amigo que há 2 semanas veio do Namibe, passou pelo Lubango e chegou a Luanda, ligou para mim para me dizer a sua enormíssima tristeza e mágoa pelos níveis de abandono e de pobreza extrema que ele encontrou em todo o seu trajeto. E ele dizia, meu caro amigo, eu nunca saí de Angola, mesmo durante a guerra, angolano, enfim, tinha uma boa situação económica, mas eu fiz por estar sempre aqui, paguei sempre o preço de ficar e trabalhar. Eu não me lembro de uma degradação como esta que eu estou a ver hoje, nem no tempo da guerra. Portanto, veja este tipo de partilhas de dados. Seria o bastante para nos apelar a tal necessidade de maior abertura, de maior abrangência de diálogo geral. Mas então eu dizia, é preciso criar esse ambiente para quem tem mais condições de o fazer. E nós, sem dúvida, tomarmos parte, porque ela é parte da solução. Quando me fala destas questões, o ambiente determina também. Depois, os grandes e os verdadeiros atores do desenvolvimento económico, da ação económica, são os empresários, meu amigo. O Estado, o Governo, deve criar efetivamente as condições e depois de regulação, mas deve efetivamente fiscalizar, regular com equidistância aos atores, dar sem dúvida, potenciar oportunidades ao setor empresarial e protegê-los, incentivá-los, bonificar. Nós temos banca angolana e essa banca, alguma dela é pública, mas a privada também pode receber de parte do Tesouro determinados valores em quantidades grandes com um crédito bonificado para direcioná-lo ao empresariado local, para potenciar o empresariado, que ele sim deve ser efetivamente o grande ator da dinâmica económica, com regras de competição absolutamente definidas e com capacidade efetivamente de ter arbitragens isentas. Eu penso que, para além disto, é pensar o contrário. O Estado não deve ser ator da questão económica interna, não deve ser competidor dos empresários. E o outro fator é que nós temos que começar a ser rigorosamente duros numa matéria. Os governantes devem ser absolutamente proibidos de ser atores competitivos do mercado económico. Este é o outro dos maiores dramas que nós temos. Como é que é possível alguém que determina as regras, alguém que decide ser ele próprio o interessado último no espaço onde está, a concorrer de forma desleal com o empresário de vocação, e ele até na maior parte dos casos não tem vocação para estes fins. Depois não é fiscalizado porque há medo, porque é o chefe que vai determinar, não vou fiscalizar a sua obra. Portanto, nós conhecemos os vícios disto tudo. Portanto, enquanto não tivermos a coragem de cortar curto nesta matéria, e é preciso ter também vocação, disciplina para se fazer isto, nós não vamos a lado nenhum. Outro ponto que me chamou a atenção é que durante o trajeto as nossas estradas interprovinciais estão totalmente degradadas, totalmente abandonadas. E eu gostaria de saber por parte do engenheiro Adalberto, nesse caso,
Qual é o plano, né, para a recuperação da malha viária e viabilização da mobilidade urbana e interprovincial? Oh, meu caro amigo, isto traz um debate muito amplo, muito grande. Que país temos hoje, por exemplo? Eu vou dizer o contrário. Que país tínhamos quando a guerra terminou, em 2002? Que percentagens de população nós tínhamos acumuladas no interior? Que percentagem tínhamos nos municípios, nas capitais provinciais e nos centros urbanos maiores do litoral? E que alterações destas percentagens nós tivemos ao longo dos últimos 19 anos, por exemplo? E o que nós estamos a ver é que há uma permanente mobilidade do interior para o município, do município para a capital provincial e daí para a capital da província, ou melhor, do país. Aumentaram as massas populacionais à volta dos grandes centros urbanos, está-se a desertificar o interior e as capitais não têm capacidade de responder à demanda social, aos empregos, às infraestruturas, à água, à energia, à luz, à escola, a estas questões todas. E, de facto, nós temos que pensar que é mais do que a altura de pensar o país no seu global, na sua globalidade. Depois os problemas não estão isolados uns dos outros, eles interagem todos uns com os outros. E, de facto, as nossas estradas... Fez uma pergunta anterior e eu puxo-a para esta. Como é que se vai alavancar o desenvolvimento económico efetivo? É preciso trazer respostas a todos os fatores de produção envolvidos em determinado tipo de produtos. Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar, por exemplo, daquilo que todos nós consumimos nas nossas casas todos os dias no nosso país. Ou a mandioca, ou o fungo, ou a mandioca, ou o milho. É produzido aonde? Aqui na cidade? Não é. É produzido no interior. E estes fatores todos, há intervenção no sentido de facilitar toda a escala intermédia de poder chegar do produtor ao consumidor com um preço acessível, baixo, mas onde cada escalão interveniente tenha direito a poder usufruir de algum do seu ganho. Estes fatores estão todos garantidos. Porque isto, de facto, se falo para o milho, para a mandioca, eu falo para as outras questões, todas elas. Isto carece, seguramente, de um fortíssimo investimento no setor agrícola, que ele é primário para a recuperação do país. Ele é absolutamente primário. O país é grandioso, temos muitos rios, não temos problemas de água a vários níveis. Se temos tanta água, temos sol, não devíamos ter problemas de energia. Também não deveríamos. A verdade é que os anos passam, os valores investidos são multimilionários, mas ainda continuamos com quebras de luz. Ontem, por exemplo, a maior parte da cidade toda de Luanda não teve energia elétrica durante uma boa parte do dia. E porquê? Como é que é possível nunca haver soluções com tanto investimento? Portanto, aqui a governação não está a ser responsável, mas eu volto de novo à cadeia produtiva. A cadeia produtiva deve merecer, seguramente, uma estratégia de investimento no agricultor. Uma estratégia de investimento nas cooperativas, que possam beneficiar, não de ofertas. O que é que acontece nos dias de hoje? Eu penso que os meus digníssimos conhecem o país real a este nível. O que é que acontece? O Ministério transfere, doa, na maior parte das vezes, os insumos. E a doação não é o critério que deve ser feito. Porque a doação é limitada às suas disponibilidades. O que deve existir, sem dúvida, é uma definição de critérios de financiamento. Na sua maioria, por causa dos problemas que temos, bonificado. Porque ele favorece o desenvolvimento, a estabilização, o crescimento de determinada comunidade, a estabilização de determinada comunidade. Feito este espaço, é preciso encontrar soluções. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece.
para eles também estarem